E aí, pessoal? Hoje nós vamos tratar de. Eu vou dividir esse vídeo em duas aulas, ok? A primeira agora para poder dar uma introdução nessa linguagem que nós vamos tratar dentro da matemática, que se chama notação científica. Provavelmente vocês já viram isso em algum momento da vida de vocês, talvez não se lembrem. Então vou passar um pouquinho da noção de notação científica para vocês aqui, e no próximo vídeo nós vamos trabalhar com a equação da gravitação universal de Isaac Newton. E nós vamos usar o modelo de notação científica para expressar esses números dentro dessa fórmula. Então fiquem atentos a esse vídeo aqui para servir de base para o próximo, ok? Então, Juliana, puxa a vinheta. Astrofísica de bolso. Então, pessoal, vamos para a primeira aula aqui do novo quadro do Astrofísica de Bolso. Para quem assistiu os vídeos anteriores, viu lá que eu notifiquei que após atingirmos 1000 inscritos, eu não sei se até esse momento desse vídeo já terá atingido 1000 inscritos, mas que eu estaria inaugurando novos quadros aqui no canal, ok? Alguns deles de entrevista, outros de lives, e esse daqui em especial será ensinando alguma coisa para vocês dentro da área acadêmica, da física, da astronomia, que vocês provavelmente já viram em algum momento da vida de vocês no colégio, em algum curso, ou para quem já está fazendo faculdade. E esse vídeo tá aqui para poder simplificar ou trazer alguma dica que possa ajudar nos exercícios de vocês ou na melhor compreensão do que está acontecendo, e para quem quer começar, né, a entender um pouco mais sobre a matemática dentro da física, dentro da ciência, melhor ir se familiarizando com o que a gente vai começar a trabalhar aqui nesses quadros em diante, ok? A gente vai começar com uma aula bem básica chamada notação científica, que nós vamos usar de base para próximas aulas, ok? Essa aula de notação científica vocês provavelmente já viram no ensino médio, talvez no ensino fundamental de vocês na área de física, mas que provavelmente não lembram, se não praticam já há um tempo, né? E a gente vai usar ela como base para a próxima aula para fazermos a equação de Isaac Newton da gravitação universal, ok? Então vamos começar aqui. E primeiramente eu vou dizer para vocês para que vocês vão precisar da notação científica. A notação científica é uma maneira, uma linguagem dentro da matemática e da física que a gente consegue resumir valores muito altos dentro de resultados ou grande quantidade que trabalhamos dentro das unidades físicas, tipo como massa de estrelas, de planetas, distâncias muito grandes, ok? Seja ela um valor muito pequeno ou um valor muito alto, mas que contenham muitos algarismos a ponto de não ser conveniente escrever todos eles por extenso. Vamos a um exemplo. A velocidade da luz no vácuo é de 300 milhões de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. O que isso significa? Que a luz, que é o limite da velocidade que nós temos no universo, ela é o que se move mais rápido, ok? Nós piscamos o olho e a luz dá 7 voltas e meia em torno da Terra. Essa é a velocidade limite, né? Um númerozinho grande, mas é pequeno pelo que veremos daqui para frente. Isso significa que a luz viaja 300 mil quilômetros em apenas 1 segundo. Isso é um númerozinho grande que a gente não está acostumado a usar em equações. Então, vamos conseguir resumir esse número usando a notação científica. A formulazinha da notação científica é n igual a c vezes 10 e o expoentezinho aqui em cima. Isso significa que n é igual ao valor significativo que nós vamos encontrar no númerozinho, vezes a base 10, que não vai mudar, essa base aqui é fixa, toda notação científica terá a base 10, e o expoente que a gente vai encontrar também dentro desse número aqui. É facinho de poder encontrar, eu vou explicar para vocês na prática. Para resumirmos o número 300 milhões dentro da notação científica, nós colocamos aqui o n e vamos contar o número de zeros, o número de algarismo que tentaremos resumir dentro dessa formulazinha. Então a gente vai contar dos zeros da direita para a esquerda. Então conta comigo aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 e acrescentamos a vírgula. Então nós andamos 8 casinhas e chegamos ao número principal, ao número significativo dessa equaçãozinha aqui que a gente vai trabalhar. Então nós isolamos o 3 aqui na frente, vezes 10, né, que é a basezinha que vai ser sempre 10, e o expoente é o número de casinhas que nós andamos, que no caso é 8. Vamos botar a unidadezinha. Então, esse número aqui é esse número aqui de forma resumida. Vou colocar aqui embaixo do reflexo, caso vocês não estejam vendo, tá? Esse número aqui é um resumo desse número aqui. Ok? Então, quando vocês forem procurar números significativos dentro da astronomia, e os números são muito grandes, assim como na física de partículas também, nós vamos encontrar os números sendo descritos dessa maneira aqui. E agora você sabe que esse número representa esse número aqui. Vamos a um outro exemplo. Se lembra que eu falei que a velocidade da luz também poderia ser representada por 300.000 km por segundo? Então, a gente já mudou um pouquinho o tamanho de algarismo, né? Mas nós também mudamos a unidade, certo? Se eu quisesse resumir esse número, nós também contamos 1, 2, 3, 4, 5 e acrescentamos a vírgula, né? Então, nós vamos ter que 3 é um número significativo, vezes 10, que é um número fixo que nós vamos ter aqui, e 5, que é o expoente. E acrescentamos, né, a unidadezinha no final, porque é isso que nos guia para dizer o que isso significa, ok? Isso daqui percorre esse espaço aqui em quilômetros, e a velocidade, né, que se move aqui dentro desse espaço aqui em segundos, ok? Uma outra regrinha dentro da notação científica diz que todo número que seja menor, quando C é menor que 5,5, a gente não mexe. A gente deixa o expoente normal, como a gente contou nos algarismozinhos. Mas quando C é maior ou igual a 5,5, nós acrescentamos mais um ao expoente. O que isso significa? Quando nós temos 3 vezes 10 e encontramos o expoente x, nós deixamos o expoente x como nós achamos contando o número de casinhas. Quando nós encontramos 4, quando nós encontramos 5, e isso tudo deixamos o expoente como ele está no número de casinhas que nós encontramos, correto? Só que, como a gente viu ali, que números, o C, quando tiver acima ou igual a 5,5, nós acrescentamos mais um, né, a esse expoente. Então vamos a uma prática aqui para vocês poderem entender. Se nós encontrarmos 6 vezes 10 e encontrarmos o expoente x, nós acrescentaremos mais um a ele. Um exemplo, encontrarmos 6 vezes 10 e aqui encontramos 8, nós sabemos que 6 é maior que 5,5, acrescentaremos mais um, então nós teremos 6 vezes 10 na 9, ok? Números acima ou igual de 5,5, nós acrescentamos a essa regrinha. Abaixo disso, não precisa se preocupar, a gente finaliza ele no expoente que achamos, contando o número de algarismos. Nós vamos encontrar também dentro da física, principalmente na física de partículas, número com algarismo muito extenso, mas que representa uma fração muito pequena. Números com quantidades pequenas ou significativas grandes não significa o número de algarismo. O número de algarismo pode representar o quanto um número é pequeno, assim como pode representar o quão grande ele é, ok? Um exemplo disso para a gente trabalhar com números muito pequenos dentro da física é a massa de repouso do elétron, que nós temos que é 0,0
Sim, pessoal, isso aqui é um número só para poder representar o quanto que vale a massa de repouso do elétron. Nós sabemos que ele começa com zero e vem muitos zeros antes do número significativo. Isso significa que isso aqui é um número extremamente pequeno, mas que também é um número muito extenso para poder representar isso, ok? Então, esse com certeza nós precisamos representar em notação científica para poder resumir isso. Isso daqui não é viável ter que, né, representar isso tudo dentro de uma equaçãozinha, né? É muito zero para poder colocar nisso. Então a gente consegue fazer o mesmo esquema de contar zeros, só que agora da esquerda para a direita. Nós temos que tender o zero ao número significativo, né? Que nesse caso é o 9 e o 11, né? Então nós vamos começar a contar o zero da esquerda para a direita. Eu não vou contar aqui, senão esse vídeo vai ficar maior do que o esperado. E vou colocar aqui a resposta para vocês, mas para vocês que querem conferir, né, se vai estar batendo direitinho. Esse resultado aqui, em notação científica, nós temos que ele é 9,11, né? Porque a vírgula ela vai terminar aqui, contando de lá para cá. E esse é um número significativo, vezes 10, que é a base, porque isso não muda. E o expoente, aí que está o segredo. Como ele andou da esquerda para a direita, para representar que esse número é muito pequeno, o expoente será negativo, ok? O número positivo para o expoente é quando nós andamos da direita para a esquerda. Quando é da esquerda para a direita, o expoente vai ser negativo. É como se vocês estivessem, né, refazendo o trajeto. O carro andaria nessa direção para essa e você teria um número positivo. Se ele voltasse de ré, ele teria um número negativo, ok? Então nós colocaremos o expoente em negativo, o número de casinhas que nós andamos e acrescentamos a unidade. Então esse número, em resumo, olha como é que ficou bem menor, é 9,11 vezes 10 a menos 31 quilos. Essa é a massa de repouso do elétron, o que é muito melhor de se poder trabalhar do que esse número muito grande. Há um outro exemplo aqui para trabalharmos com um número muito grande, só que agora positivo, é a constante de Avogadro. Talvez você já tenha ouvido falar, né, desse númerozinho aí, que ele é muito extenso dentro da física também. Eu vou dar um exemplinho aqui para poder vocês entenderem. Vou botar aqui em cima para vocês poderem ver, né, a unidadezinha, e essa aqui é a constante de Avogadro. Então nós vamos conseguir trabalhar com os zeros de lá para cá, né, até chegar a um número significativo. Então trabalhando do zero, saindo para cá, contando casinha por casinha, nós vamos parar a vírgula aqui e o número significativo vai ser esse, ok? O zero ainda está dentro do número significativo aqui, porque terminamos com 2. Quando temos só zero para cá, aí a gente coloca no expoente. Então esse valor nós teremos para representar em notação científica 0,6,02 vezes 10 a 23 mol menos 1. Esse menos 1, tá? Ele não representa nada dentro do expoente. Esse daqui é da unidade padrão que nós estamos trabalhando dentro da constante de Avogadro. Nós só trazemos esse número para cá de volta para dizer o que ele significa, ok? Ah, daqui é o que? 602 vezes 10 a 23 o que? Quilômetros, né? Litros. Não, né? A gente tem que botar a quantidadezinha aqui e a representação da unidade do que esse número aqui representa, ok? Então, dentro da notação científica, nós vamos ter algumas regrinhas também para calcular entre elas, tá? A gente consegue dividir, subtrair, adicionar e multiplicar dentro da notação científica também. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula.
Porque a gente vai trabalhar sobre essa regrinha na aula de gravitação universal, né? Aquela formulazinha que eu disse no início do vídeo sobre a fórmula de Isaac Newton, que é muito importante para a gente poder trabalhar dentro da astronomia, que ela diz basicamente como uma massa, né, um corpo no espaço ali atrai um ao outro gravitacionalmente, né? E como essa massa cai ali, como essa atração cai com o quadrado da distância, ok? A formulazinha para quem quer se familiarizar é essa daqui. Isso significa que a força gravitacional, que é o que queremos achar, é igual à constante gravitacional, que vai estar em notação científica, que vocês que prestaram atenção sabem que isso é um número muito pequeno, vezes a massa do objeto 1, que pode ser, por exemplo, a massa do Sol, a massa do objeto 2, que pode ser a Terra, e aqui a distância entre eles, que no caso é 150 milhões de quilômetros, né? Que nós também representaremos em notação científica para poder ficar mais fácil a compreensão, ok? Então vocês verão isso na próxima aula e conseguirão entender como isso daqui funciona dentro da matemática na física, ok? Então espero que vocês tenham conseguido entender ou então se lembrado de como trabalha, né, a notação científica dentro da física, e deixem aí os comentários de vocês se vocês gostaram do quadro dessa maneira, dê a sugestão de vocês também para poder melhorar, e se tiver alguma dúvida pode deixar no comentário também, que a gente tenta responder nas próximas aulas, ok? Então é isso, eu sou o Rodolfo Matos, esse é o canal Astrofísica de Bolso, aonde você leva a ciência com você. Astrofísica de Bolso.